Oi galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Júlia Miranda e como vocês leram aqui na descrição do vídeo, hoje eu vim falar sobre como eu descobri a minha gravidez. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e vocês mandaram várias perguntinhas que eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo. Como teve muita gente que mandou pergunta repetida, eu não vou ficar falando muitos nomes, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta. Como foi que você tomou a iniciativa de fazer o teste? Então, gente, a minha menstruação atrasou. Só que a minha menstruação já atrasou outras vezes. Eu já fiquei um mês sem menstruar e depois menstruei. Então eu achei que era normal. Aí nessa que eu até comentei com uma amiga minha e ela falou: amiga, só alguns dias é normal. Mas aí continuou sem descer. Aí ficou um mês sem descer. Aí nessa que eu falei com minha amiga de novo, ela falou: amiga, ainda não desceu, então vamos fazer um teste. Aí eu falei: tá bom. Aí a gente vai fazer um teste. Aí eu fiz o teste. E aí no teste deu, obviamente, positivo. Aí aqui é outra pergunta. Qual foi a sua reação quando você descobriu? Então, gente, quando eu fiz o teste e deu positivo, eu confesso que eu travei. Eu travei na hora, eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tava no meu último... Eu tava terminando minha escola, né? Tava pra me formar e tudo mais, e eu fiquei desesperada, eu não sabia, fiquei sem chão, de verdade, essa foi a minha primeira reação, foi sem chão. Foi difícil pra você aceitar? Sim. Tá aí uma ótima pergunta. Gente, como eu disse, eu fiquei muito sem chão. E nessa que eu fiquei sem chão, eu botei na minha cabeça que o teste estava errado e que tinha dado um erro, que eu não estava grávida, que foi só um erro, e eu fiquei com isso na minha cabeça o tempo todo. Tanto que eu não comentei com ninguém, e eu botei na minha cabeça que eu não estava grávida, e não fiz outro teste. Falei, não vou fazer outro teste porque eu não tô grávida. E nessa o tempo foi passando e eu, na minha cabeça, eu coloquei tão fundo no meu subconsciente que eu não estava grávida, que eu passei a acreditar realmente que eu comecei a acreditar que eu não estava grávida. Qual foi a pior sensação durante a gestação? Sem dúvidas, a pior sensação que eu tive durante a minha gestação foi solidão. Porque, como eu disse, que eu realmente comecei a acreditar que eu não estava grávida, e depois de um tempo, óbvio, a mulher começa a sentir sinais, né? Então eu comecei a sentir esses sinais, ninguém, e eu botei na minha cabeça que eu não estava grávida e não fiz outro teste. Falei, não vou fazer outro teste porque eu não tô grávida. E nessa o tempo foi passando e eu, na minha cabeça, eu coloquei tão fundo no meu subconsciente que eu não estava grávida, que eu passei a acreditar realmente que eu comecei a acreditar que eu não estava grávida. Qual foi a pior sensação durante a gestação? Sem dúvidas, a pior sensação que eu tive durante a minha gestação foi solidão. Porque, como eu disse, que eu realmente comecei a acreditar que eu não estava grávida, e depois de um tempo, óbvio, a mulher começa a sentir sinais, né? Então eu comecei a sentir esses sinais e eu comecei a perceber que eu não queria acreditar, mas que eu estava. E eu não queria contar pra ninguém, porque eu não tava feliz. Eu não tava feliz, não era isso que eu queria. Então eu fiquei muito sozinha, muito sozinha. E foi o pior sentimento. Como foi a reação dos seus pais e como contou pra eles? Admiro muito a mãe que virou. Isadora Rem. Ai, obrigada. Vamos lá, a reação dos meus pais. Essa é engraçada. Então, gente, como eu disse, eu não contei pra ninguém porque eu não queria aceitar que eu estava grávida, eu não queria aceitar. Então, minha mãe descobriu, não foi eu que contei pra ela. Na semana que eu comecei a pensar em contar pra ela, que eu falei, bom, já tá na hora de eu contar pra ela, minha mãe chegou até mim e falou que ela tinha descoberto que ela estava grávida. E a minha irmã já estava grávida também, acho que de uns 4 meses que a minha irmã, ou era 5, que a minha irmã estava grávida. Então a minha irmã estava grávida, minha mãe me contou que ela estava grávida, e eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou contar que eu tô grávida também?
Então, aí que eu me travei. Então, assim, na hora que eu comecei a me soltar, que eu aceitei, que eu ia contar pra ela, eu tomei um susto quando ela disse que ela tava grávida, que ela não sabia o que ela ia fazer, e eu me fechei. E aí eu falei, bom, agora é que eu não vou contar mesmo. Aí minha mãe já tava um tempo achando que eu tava, que meu seio tinha crescido muito e que eu tava muito fastiosa, tava parecendo meio enjoada e tudo mais. Aí minha mãe já começou a desconfiar, mas até então ela também não tinha certeza. Aí teve um dia que ela virou pra mim e falou assim: Júlia, quando que foi que desceu sua última menstruação? Aí eu falei: mãe, não lembro. Toda cínica. Então, gente, eu tive que mudar de cenário, não sei se vocês perceberam, porque eu tava lá em cima, mas o Justin acordou. Aí ele tá dormindo aqui no quarto do lado. Aí eu tô aqui embaixo, pra casa ele chora, eu consigo... Então, continuando, aí eu me fiz de toda cínica pra minha mãe, falei que não sabia. Aí ela falou assim, vou comprar um teste pra você fazer. Aí ela comprou o teste, eu fiz. Aí deu que eu obviamente estava grávida. Aí a gente começou, aí eu comecei a chorar, ela chorou, a gente conversou, eu expliquei toda a situação pra ela, que isso não é o caso desse vídeo, é um caso, acho que para outro vídeo mais pra frente, que eu ainda não estou preparada pra contar tudo, esse Huawei que foi no comecinho, e aí, e nessa eu conversei com ela, expliquei toda a situação, ela entendeu o meu lado também. E aí ela já foi falar com meu pai. E eu falei, mãe, não quero que você conte pro meu pai agora. E ela falou assim, não, eu vou contar pro seu pai sim. Já foi contando pro meu pai. Aí meu pai ficou triste, mas me deu os parabéns. E aí minha mãe também falou que tava triste porque eu era muito nova, mas que o filho era sempre uma bênção e me deu os parabéns e disse que eu ia ser uma ótima mãe. Aí a gente já marcou todos os exames pra fazer, tudo bonitinho. Ultrassom, a primeira consulta, tudo. E aí tanto que no primeiro ultrassom eu já descobri o sexo. Tá, agora vamos para a próxima pergunta. Como você descobriu? Você sentia que era um menino? Sim, gente. Eu, desde o começo da gestação, eu sempre senti que fosse um menino. Não sei explicar como, mas eu sempre tive... Eu nunca disse... referi a minha gravidez como ela. Eu sempre disse como ele. Desde o começo até o finalzinho eu sempre disse... Ah, ele, antes de eu fazer o ultrassom até pra eu descobrir, sempre falei que era ele. Sempre senti que era ele. Teve muitos enjoos na gravidez? Eu tive muito enjoo no começo da gravidez. Acho que no primeiro e no segundo mês eu sofri muito disso. Tanto que eu tava, antes de descobrir que eu realmente estava grávida, eu achei que eu tivesse comido alguma coisa que tivesse me feito muito mal. Tanto que eu fiquei uma semana no trabalho tomando só chá. Só chá, porque eu falava, meu Deus, eu tô muito enjoada. Eu só tomava chá. Pra ver se eu melhorava. E eu também tomei coisa que não pode, mas porque na época eu não sabia, falaram que era bom pra quando você tá com dor no estômago e enjoo, Coca-Cola. Mas eu senti muito enjoo. Só que eu não vomitei nunca, não vomitei nenhuma vez, só muito enjoo mesmo. Como foi a sua gestação? Minha gestação foi muito boa. Tirando o comecinho, que foi um problema de aceitação e tudo mais, no final foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu amei, tá grávida é muito gostoso. Senti o chutinho, é tudo uma delícia. O que você sentiu quando viu o ultrassom pela primeira vez? Um misto que eu não sei explicar, de felicidade, alegria, emoção, eu chorei. Tava lá, foi eu, minha mãe, meu padrasto, minha irmã e minha sobrinha. Aí todo mundo lá se emocionou, eu chorei bastante. Com quantas semanas começou a se mexer? Gente, tá dizendo até que uma curiosidade de que acabou de descobrir a gestação. Parabéns pra você, viu? O Justin começou a mexer quando eu tava com... Eu não sei exatamente as semanas, mas eu lembro que eu tava com 3 meses, mais ou menos. E aí eu comecei... Não sei se ele chutou antes, que eu não tenha sentido, né? Mas o que eu comecei a sentir realmente foi lá pros 3 meses. Com quantos meses de gestação começou a sair o colostro? Gente, meu colostro, eu tive muito... Meu peito encheu muito, como eu já disse, que até minha mãe reparou que meus seios estavam maiores. E meu colostro começou a sair com 4 meses. 4 meses ele já saía. Tanto que quando eu ia dormir, eu dormia dependendo do lado, se eu dormisse de lado, o peito que estava do lado da cama
Eu acordava tudo molhado. Como entender os desejos e o que mais sente vontade de comer na gestação. Gente, o desejo é algo muito louco. Eu sabia diferenciar o desejo do que não era desejo, porque quando eu sentia desejo mesmo, minha boca chega a salivar. Eu pensava na coisa, minha boca enchia de saliva e eu falava, meu Deus, preciso comer isso. Eu tive alguns desejos bestas, tipo assim, comer algo que eu já gostava. Por exemplo, eu senti muita vontade de comer feijoada, que eu gosto muito. Aí eu comi. Também fiquei com muita vontade de comer rabada da minha mãe fez pra mim. Aí eu comi, acho que uns 2 pedaços, e aí eu não consegui comer mais, porque senão eu ia vomitar. E uma coisa que eu senti muito desejo, mas que eu não comi, foi detergente de limão. Nossa, como eu queria comer detergente de limão. E desinfetante. Meu pai comprou um desinfetante lá na casa dele, que tem um cheirinho tão gostoso. Eu só queria... Eu ia no banheiro toda hora e botava na privada só pra ficar sentindo o cheiro. Vamos lá. Você enjoou de alguma coisa? Eu enjoei no final da gestação. Eu enjoei de comida em geral. Eu não queria comer muita comida. Eu queria mais comer, tipo, sopa, esse tipo de coisa. Comida em si eu já não queria muito, mas eu comia. Agora, uma coisa que eu enjoei real foi carne. Nos últimos meses de gestação, até agora, eu não consigo comer carne direito. Nos últimos meses de gestação, até agora, eu não consigo comer carne direito. Porque eu enjoei muito, que eu não conseguia ver o cheiro. E aí, hoje em dia, eu também já tá com 6 meses e eu ainda não consigo comer carne direito. Eu como, tipo assim, pegar 2 dias, um dia na semana e como, mas o resto eu não consigo comer. Tanto que eu tô vivendo à base de ovo. Você ganhou quantos quilos durante a gestação? Então, gente, eu ganhei... Agora vocês me pegaram. Eu ganhei, se eu não me engano, uns 7 quilos na minha gestação. Porque, foi uns 7 quilos. Como seus amigos reagiram? Essa é uma ótima pergunta. Meus amigos reagiram muito bem, graças a Deus. Eu fiquei muito preocupada. Fiquei com medo da reação deles. Eu fiquei muito sem graça de contar pra eles, porque eu não sabia como seria a reação deles. Mas eles reagiram muito bem, todos me deram parabéns, ficaram felizes. E já começaram a disputar quem ia ser o padrinho e madrinha. Tanto que eu até brinco, né, dizendo que o Caio é o padrinho, né? E eu até brinco dizendo que o Razel é a madrinha. Mas eles reagiram muito bem. Vamos lá. Algo tirava você do sério? Não tem algo em si que me tirava do sério, mas eu fiquei bem sem paciência na minha gestação. E eu enjoei de algumas pessoas. Aí algumas pessoas eu não queria ter muito contato, não. Quem escolheu o nome do Justin? Foi você? Sim, foi eu que escolhi o nome do Justin. Desde quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, brincando com minhas amigas na escola, eu sempre disse que se eu tivesse um menino, ele ia se chamar Justin. Sempre disse. E aí, quando eu descobri que era menino mesmo, não tinha como eu colocar outro nome. Minha família toda foi contra, ninguém queria esse nome, mas eu falei, vai ser Justin. Porque o nome Justin manda beijo e saudade. Um beijo, meu amor, Vanuzinha. Eu tô morrendo de saudade também. Então, o nome Justin primeiro, porque quando eu era mais nova eu gostava do Justin Bieber. Sempre gostei do Justin Bieber, Justin Timberlake. E aí eu já gostei do nome. Aí depois, agora que eu sou mais velha, eu comecei a pesquisar muito sobre todos os nomes que eu vi. Eu pesquisei muito o significado dos nomes. E o meu sobrenome, Miranda, significa digno de ser seguido. E pra mim, o único digno de ser seguido é Deus, certo? E aí o nome Justin significa aquele que é como justo. O justo, no caso, é Deus. Então encaixou perfeitinho o nome. Aí é Justin Miranda. Bem antes do que a gente previa. Eu tava contando que ele ia nascer 40, nasceu de 37. Como foi o seu parto? Meu parto foi muito bom, gente. Foi muito bom. Eu tive parto normal, se vocês sabem. Foi meio que natural, meio que induzido. Porque natural, porque eu não tomei... não tive nem corte, nem anestesia. E induzido porque eu tive que, como minha bolsa estourou, só que eu não sentia contração. Então, eles me deram um comprimido pra poder fazer eu ter contração. E seu parto foi no hospital público ou particular? Foi no hospital público, foi inclusive no Mandaki. É ótimo, eu indico muito lá, a maternidade lá é maravilhosa. Os profissionais lá foram incríveis. Eu tive acompanhamento de um médico,
um médico, uma enfermeira e uma doula tava comigo. Sensacional, muito humanizado. Eu tomei um banho de 40 minutos, eu fiquei na bola, eu dancei, eu andei, sabe? Foi incrível. Eu não poderia ter escolhido um lugar melhor pra eu ter o Justin, porque foi incrível o meu parto. O que você acha mais difícil? Parto, gravidez, parto ou pós-parto? Gravidez, parto ou pós-parto? Pra mim, na minha opinião, foi o parto. Por conta da dor e tudo mais. Então, pra mim, e eu, como eu não tive anestesia nem nada, pra mim o pior foi o parto. O parto mesmo. O que considera que foi essencial no seu pós-parto? Gente, o que foi essencial no meu pós-parto foi a minha mãe. Porque eu vou até deixar um videozinho aqui pra vocês verem o que ela fazia. Todo dia ela vinha, eu acordava, ela vinha, trazia café na cama pra mim, ela trazia meu almoço, ela trazia minha janta. Quando eu precisava tomar um banho, ela ficava com o Justin. Então, assim, a minha mãe foi essencial no meu pós-parto, porque é aquela coisa que eu falo, quando uma mulher tem um filho, todo mundo vem pra ver a criança. Então, todo mundo vem pra olhar a criança, pra saber da criança, cuidar da criança. E a mãe da mãe é a única pessoa que para pra prestar atenção na mãe, que lembra dos cuidados. Minha mãe vinha, quando eu tava amamentando, ela vinha me trazer água, porque quando a gente tá amamentando, a gente tem que beber muita água. Então, assim, a minha mãe foi essencial. Foi essencial. Se não fosse por ela, eu acho que meu pós-parto não teria sido tão bom. E eu acho que teria muitas coisas, teria sido muito mais difícil pra mim. Então, assim, ela foi sensacional no meu pós-parto. O Justin é bem calminho, né? O Justin, ele é bem calminho, graças a Deus. Ele não me dá trabalho nenhum. Ele é um doce de criança. A única coisa é que ele gosta bastante de cola. Então, agora, tirando isso, ele é maravilhoso. O pai do Justin te ajuda? Financeiramente, sim, gente. Ele deposita a pensão certinho. Financeiramente, ele ajuda sim. Quer dizer, não faz mais que obrigação, né? Bom, gente, esse foi o vídeo das perguntinhas. Muito obrigada a todo mundo que mandou. Logo pretendo vir aqui postar outros vídeos pra vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, manda aqui nos comentários. Curta, comenta e se inscreve no meu canal.